Imagine você uma história incrível que consiga misturar pessoas vivas com pessoas mortas, personagens vivos e mortos que viveram inclusive em tempos diferentes, tudo coabitando as mesmas páginas, o mesmo espaço. Essa inusitada ideia partiu de Juan Rulfo, esse que é considerado aí o precursor do realismo mágico, que mais tarde viria a inspirar Gabriel Garcia Marques, entre outros grandes nomes relevantes da literatura latino-americana. Hoje eu vou fazer uma breve resenha dessa obra incrível de Juan Rulfo chamada Pedro Páramo. E você está aqui no Amplo Espectro, no seu canal de literatura, filosofia, de arte, e hoje devo dividir essa nossa análise em 4 pontos principais. E esses 4 pontos serão analisados gradativamente, vamos analisando esses 4 pontos. E vou aqui liberando aqui para você identificar quais são. O primeiro ponto será aqui a questão do enredo propriamente dito, né? O enredo... Não, peraí. O primeiro ponto será o contexto e a influência, né? O contexto, pode-se dizer que o Juan Rulfo, ele visava, com a produção dessa obra, ele que tinha uma influência católica, então você vai perceber isso na obra, a influência católica, uma metafísica muito cristã nessa obra, construída, e ele tem como contexto uma crítica ao coronelismo mexicano, sobretudo no interior do México. Então, para isso, ele constrói uma narrativa que identifica elementos do coronelismo, elementos de uma comunidade inteira subjugada ao interesse de um grande coronel, um grande caudilho. E é sobre sobre a inserção histórica nessa circunstância que é produzida a obra por Juan Rulfo, que tenta enxugar ao máximo a sua escrita até chegar para torná-la, fluida e simples. Ele queria dizer o mínimo necessário, né? E, de fato, ele consegue produzir uma obra intrigante, com uma metafísica bastante controversa e complexa, e, ao mesmo tempo, pode-se dizer que uma leitura que traz uma certa dificuldade, eu diria. Cria uma grande dificuldade para o leitor que começa. Talvez por isso eu até tenha me arrependido de ter incluído essa obra na lista dos 12 livros para 2025. Vou deixar até um ícone, que se você não sabe qual é a lista que eu estou falando, a gente, aqui no início do ano, promoveu um catálogo de leituras, roteiro, né, de leituras para serem feitas ao longo desse ano, e Pedro Páramo foi incluída como uma dessas obras, e acredito, fazendo uma autocrítica, que eu tenha me excedido, porque é uma obra que traz um certo grau de complexidade, não pela linguagem propriamente dita, mas pela questão de você ter aí um excesso, de quebras narrativas, mudanças temporais, misturas entre personagens que muitas vezes você não sabe, não são taxativamente expressos quem está falando o quê. Então você vai ter que depois investigar. Então é uma obra que muito convidativa para a releitura, para que você depois interprete melhor, já tendo conhecimento da história como um todo, numa segunda ou numa terceira releitura você possa identificar exatamente quem está falando o quê e sobre que circunstância. A influência, é enorme dessa obra a posteriori, e ficou muito marcada por ser aí o deflagrador da ideia de realismo mágico, esse estilo que mescla realidade com fantasia, né? E que você vai ter, um expoente máximo ali na 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que tem resenha aqui, se você quiser assistir também, vou deixar um encarte. Como segundo item, eu vou falar aqui do enredo propriamente dito e dos personagens. Bom, o enredo, né, pode-se dizer, Pedro Páramo, é uma narrativa intensa, vou dar uma lida aqui, inclusive, num resumo que eu tirei da inteligência artificial. É uma narrativa intensa e fragmentada que mergulha o leitor em um mundo espectral. A história acompanha Juan Preciato, que antes da morte de sua mãe promete viajar até Comala e encontrar o seu pai Pedro Páramo, um cacique temido e cruel. Ao chegar à cidade, Juan percebe que Comala é um lugar assombrado por vozes e memórias de seus habitantes falecidos.
A trama se desenrola por meio de múltiplas perspectivas e tempos narrativos, alternando entre a jornada de Juan Preciato e a história de Pedro Páramo, revelando como ele acumulou poder e destruiu a vida daqueles ao seu redor. Um dos aspectos centrais do romance é a figura de Susana San Juan, o único amor verdadeiro de Pedro Páramo, cuja morte precipita sua própria ruína. Ao longo da obra, misturam-se realidade e fantasia, criando um ambiente de pesadelo onde os personagens parecem presos a um limbo entre a vida e a morte. O livro é uma meditação sobre a memória, a opressão e o abandono, consolidando-se como uma das mais influentes obras da literatura hispano-americana. Bom, pois é. Então, já começa a obra com o Juan Preciato no leito de morte da mãe, fazendo uma promessa de que iria encontrar o pai dele onde quer que ele estivesse. E nessa busca ele chega a Comala, que é uma cidade fervilhante, quente, né? E lembrando aí as chamas labaredas do inferno, né? Então tem toda uma simbologia, digamos, uma simbologia metafísica profunda na obra, que remete o tempo todo a essa situação, esse estado límbico em que os personagens se encontram. Grande parte deles, na verdade, são falas de pessoas que já morreram, outras em flashbacks são revistas como personagens vivos, e às vezes há interferência de um mundo, de um plano no outro, que torna a história ainda mais intrigante. Bom, como segundo item aqui, né, ainda nesse segundo item a gente ainda tem a explicar mais ou menos os personagens. A gente tem o Juan Preciato, que é, digamos aí, o protagonista, que faz a promessa à mãe, que vai buscar conhecer o pai, porque inclusive esse suposto pai que ele pouco conhece, parece que teve um grande descaso em relação à mãe. Então a mãe cobra dele antes de morrer que ele seja duro com o pai na cobrança do que o pai deve, né, em termos de negligência, né, por não cuidar do filho. Então tá aqui. O Juan Preciato é o ponto de entrada na narrativa. Ele viaja a Comala a pedido de sua mãe, Dolores Preciato, para encontrar seu pai, que é o Pedro Páramo, e cobrar o que lhe é devido. Ao chegar, descobre que Comala é um lugar desolado e que Pedro Páramo já morreu há muito tempo. Juan se torna uma espécie de investigador, desvendando a história de seu pai através de vozes dos mortos. Sua jornada é marcada pela confusão e pela gradual compreensão do passado sombrio de Comala. O próprio Pedro Páramo, que é aí a figura central do coronel, né, que manda e desmanda, então é a figura opressora da narrativa. Ele é um fazendeiro rico, influente, dono da fazenda a Meia-Lua, que exerce um poder quase absoluto sobre Comala, através de memórias de outros personagens. Conhecemos sua crueldade, sua ambição desmedida, seu egoísmo e sua capacidade de manipular e tiranizar as pessoas ao seu redor. Ele é um homem marcado por um amor obsessivo por Susana San Juan, que molda muitas de suas ações, e sua morte marca o fim da vida em Comala. Lembrando que também há uma alusão interessante à Revolução Mexicana ao final da obra, quando no meio do coronelismo todo do Pedro Páramo há figuras como Pancho Villa, né, os guerrilheiros que vão tomando as terras, ocupando, e o coronel Pedro Páramo tendo que negociar com esses guerrilheiros. Também um ponto interessante de marco histórico, de fundo histórico para essa obra, né? Além disso, você vai ter a Susana San Juan, que é aí o amor propriamente dito do Pedro Páramo, a Dolores Preciato, que é a mãe do... O Pedro Páramo é alguém que tem vários filhos, né? Inclusive Miguel Páramo, que é um dos personagens que dialoga muito com a obra, que parece muito na obra, né? E o próprio protagonista, que é o Juan Preciato. Então, é um caudilho, vamos dizer assim, um coronel com muitos filhos, e apenas um amor, né, que é a Susana. Além disso, tem a figura do padre Renteria, o sacerdote de Comala. Ele é atormentado por sua consciência devido à sua cumplicidade com os crimes de Pedro Páramo, a quem muitas vezes concedeu perdão em troca de favores ou por medo. Ele vive em conflito entre seus deveres religiosos e a realidade corrupta de sua comunidade. Então, ele, de certa forma, é interpretado como um dos culpados, lógico, ao lado do próprio Pedro Páramo, né, da vila inteira ter sido condenada ao limbo, né, daquelas mortes não conseguirem sair dali, daquela comunidade. E, seguindo aqui a lista, a gente vai falar aqui dos temas e simbolismos. Bom, há toda uma questão muito simbólica na obra, né? Muito usado o tema, a expressão umbral, que é
a divisória de uma porta, que pode simbolicamente, em algumas formas de espiritualidade, são entendidas como essa passagem do estado de vida para o estado de morte, além do que todo o simbolismo de ter uma comunidade como Comala, que é muito quente em brasas, remetendo aí uma ideia um pouco de Hades, né, aquele inferno grego, as labaredas, então um calor intenso. O simbolismo de você ter ali uma intertextualidade entre vivos e mortos, né, um estado agonizante, digamos, dos personagens, o ressentimento em relação ao passado que sempre assombra os personagens ali. E, enfim, então é uma obra muito que está ali pisando na linha da metafísica e dessa tentativa humana de interpretar o que é a vida, né, e os seus limites. E por fim, antes de chegar aqui ao último item, eu anuncio, fique para assistir o último item, que é muito interessante, onde eu vou falar a quebra das paredes do tempo e da vida e da morte, mas antes de falar disso, anunciar a importância de repente, você conhecer, ver aqui no campo de descrição, né, as vantagens de ser um membro do nosso... participar dos nossos grupos de membros exclusivos, conteúdo para membros exclusivos lá na Hotmart, além disso, ver os possíveis cursos que eventualmente estivermos disponibilizando. Se quiser participar desses cursos, veja aqui no campo de descrição, a gente procura manter o campo de descrição mais ou menos atualizado, convidar você a participar e também, que se quiser ajudar mais aí, apoiando, né, o grupo, o canal, o apoiador, ele automaticamente se torna um membro desses conteúdos exclusivos, ganha aí, além de ajudar aqui o nosso projeto, também se ajuda adquirindo acesso a esse conteúdo, todo esse conteúdo, né? Além disso, agradecer muito aqui a R4 Informática, que é a parceira do Google na implementação do Google Workspace, que é uma plataforma fundamental que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, a jurídica então é imprescindível para qualquer pessoa jurídica que hoje opere no mercado de forma séria, que queira organização, seriedade e segurança na sua plataforma digital, ela precisa ter um acesso aí a uma plataforma de organização e segurança de seus dados, né? E essa plataforma, sem dúvida, hoje em dia a melhor que tem no mercado é o Google Workspace. E a vantagem da R4 é que ela vai te dar aí um atendimento personalizado em tempo real, né? Algo que o próprio Google não tem condições de oferecer. Então, muito interessante o serviço deles, da R4 Informática, também disponibilizado aqui link no campo de descrição para você acessar o site deles. E agora sim, por fim, podemos chegar ao último elemento aqui do vídeo. Vamos falar sobre a quebra das paredes do tempo, da vida e da morte e a correlação disso com a possibilidade de se fazer aí uma análise com a metafísica de Boécio. Algo interessantíssimo, né, para a análise dessa obra. Bom, como eu falei, a todo tempo na obra você tem figuras que falam, das quais se para a dúvida se é a pessoa que fala, se o personagem ele está vivo ou se ele está morto, em qual tempo ele vive, e esses dois tempos estão ali narrados paralelamente um ao outro e ainda para espanto maior, né, do leitor, muitas vezes há uma interferência de uma linha do tempo na outra, né? Há um momento na história fantástico que alguém está sendo enterrado no tempo passado e os personagens do tempo presente estão digamos, deduzindo as condições em que foram enterradas o tal personagem do tempo passado a partir de sensações que eles têm disponibilizados no tempo presente. Então, por exemplo, se está chovendo no caixão, né, desse personagem, eles sentem a umidade no tempo presente. Estou dando um exemplo aqui alegórico para você entender o que eu quero dizer, né? Então, há essa ponte que liga os tempos, te quebrando a parede do tempo, você fica sem entender exatamente, ter a precisão exatamente do tempo em que as coisas estão acontecendo, além do que a quebra também da parede de vida e morte, né? Então, tudo isso me fez suscitar a ideia, me remeteu a ideia, ainda mais tratando de um escritor que tem aí uma visão cristã, né, me fez remeter à metafísica de Boécio.
E aí eu fiz essa pergunta aqui à inteligência artificial, né, sobre a possível inspiração na metafísica de Boécio. É uma possibilidade interessante, embora não haja evidências diretas de que Juan Rulfo tenha se inspirado especificamente na metafísica de Boécio ao escrever Pedro Páramo. No entanto, podemos encontrar alguns paralelos temáticos que sugerem uma ressonância indireta. A natureza do tempo e da memória. A obra de Rulfo fragmenta o tempo com o passado e o presente se sobrepondo constantemente através das memórias dos mortos. Um detalhe, antes um adendo, se você quiser assistir aí a nossa análise sobre a própria obra do Boécio, A Consolação da Filosofia, uma obra incontornável para quem estuda filosofia, fica aqui também no campo de descrição o card para você acessar, inclusive para que você entenda aqui por que eu fiz essa correlação com a obra de Juan Rulfo, entre a metafísica de Boécio e Pedro Páramo de Juan Rulfo. Por que essa analogia entre as duas formas de perceber, interpretar, né, a realidade? Então, a natureza do tempo e da memória, a obra de Juan Rulfo fragmenta o tempo com o passado e o presente, se sobrepondo constantemente através das memórias dos mortos. Essa não linearidade, pode evocar a reflexão de Boécio sobre a eternidade como uma posse total e simultânea da vida, em contraste com a natureza sequencial e fugaz do tempo terreno. Sim, Boécio faz isso, tá? Ele sugere que para Deus a linha do tempo não corre, não transcorre, não há essa visão sequencial de tempo. Ele tem aberto na frente dele todos os tempos e ele pode acessá-los, vamos dizer assim. Então, a posse simultânea da vida, em contraste com a natureza sequencial e fugaz do tempo terreno. Os habitantes de Comala, presos em suas memórias, habitam uma espécie de presente eterno de seu passado. Olha que coisa fantástica, né? Interessante. Então, a questão do destino e do livre-arbítrio, outra coisa fantástica, muito bem ponderada por Boécio na obra Consolação da Filosofia, e que, de certa forma, me parece explorado também pelo Juan Rulfo. Está aqui a questão do destino e do livre-arbítrio. A figura opressora de Pedro Páramo parece moldar o destino de todos em Comala. Seus atos de crueldade e egoísmo têm consequências duradouras, mesmo após sua morte. Isso pode levar a questões sobre a extensão do livre-arbítrio diante de forças tão poderosas, um tema também explorado na filosofia de Boécio. E, por fim, a presença da morte e a busca por significado. Comala é um lugar dominado pela morte, mas os mortos continuam, entre muitas aspas, vivos, através de suas memórias. A busca de Juan por seu pai e pela história de Comala pode ser vista como uma tentativa de encontrar significado em meio a esse reino de sombras, um tema que Boécio aborda em A Consolação da Filosofia ao refletir sobre a mortalidade e a busca pela verdadeira felicidade. Então, embora seja possível afirmar com certeza que Rulfo bebeu diretamente, não se possa afirmar, né, que ele bebeu diretamente da metafísica de Boécio, a atmosfera espectral de Comala, a manipulação do tempo e as reflexões sobre o destino e a memória ressoam com algumas das preocupações filosóficas presentes na obra do pensador romano. A influência pode ter sido indireta através de correntes de pensamento que permeiam a literatura e a cultura ocidental. E aí, né, aquela finalização clássica de que é uma obra incontornável, Pedro Páramo, para quem quer se aprofundar em realismo mágico ou mesmo em literatura latino-americana. Muitos posteriores escritores fizeram referência a essa obra, entre eles Mário Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, né, e muitos outros aqui. Fica a dica de leitura, o convite para você que não está lendo as obras que a gente fez esse roteiro, né, para 2025, leia, porque são obras interessantíssimas. No caso, esse aqui em particular, eu diria, é uma leitura um pouco, você precisa ser um pouco mais iniciado, né? Não é propriamente uma leitura indicada para quem está começando agora. Seja como for, vamos... Antes de finalizar aqui, gostaria de anunciar para você ficar para o próximo vídeo. O próximo vídeo será a análise da obra clássica de William Shakespeare, Otelo. Não deixe de assistir. Fica aqui no canto a indicação para você assistir mais uma análise do nosso roteiro de 2025, de livros incontornáveis, clássicos da literatura. E fantástico, uma obra que vai abordar também uma obra de Shakespeare, na minha opinião particular, a melhor obra que eu li até agora de Shakespeare, Otelo, e uma obra também que pode pairar sobre ela enormes discussões interessantíssimas, né? Você não vai perder, certamente, esse vídeo. Gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima.